Lembrando que eu estou me baseando nisso, ó. Isso aqui é U, isso aqui é o quê? dv. Aí a fórmula, integral de U dv, quem é? U vezes V, então como é que fica U vezes V? U vezes V, então fica menos x cosseno de x, tá? Vou colocar assim. Depois eu x vezes menos cosseno de x. Isso aqui é o quê? É U vezes V. Menos a integral de quem? V du. Quem é o V? Menos o cosseno de x. Menos o cosseno de x e quem é o du? Dx. Ó, isso aqui é o V du. Olha, pronto. Porque isso aqui fica... Agora, esquece as besteiras aqui. Menos x cosseno de x mais a integral de quem? Do cosseno de x. Integral em x. E qual é a integral do cosseno? Seno. Tá? Então fica menos x cosseno de x mais seno de x mais uma constante. Aí. Morreu. Tá? Então é a integral dessa função. Integral de x seno de x é menos x cosseno de x mais seno de x mais uma constante. Vamos a uma outra. Olha esse exemplo aqui, ó. Ó, vale a pena mencionar o seguinte fato. Integração por partes aparece muitas vezes em processos recorrentes. O que eu quero dizer com isso? Você tem integral de x seno de x, tá certo? Você tem integral de x seno de x. Tem. Você conhece? Tá ali. Do mesmo modo, você tem a integral de x cosseno de x. Pode fazer, funciona do mesmo jeitinho. Mesmo jeitinho. E se você tem essas integrais, você consegue integrar x2 seno de x, por exemplo. dx. Você consegue integrar. Qual é essa integral? Então, qual é a mudança? Qual é? Com u igual a quê? A x2, certo? E v igual a quê? E deve ser o v aqui. Porque eu vou querer, eu desejo conceber isso aqui como sendo a integral de u dv. Então, u igual a x2, v é quem? Menos cosseno de x dx. Não. Menos cosseno de x. Tem nada de dx. Tá? V igual a menos cosseno de x. Tem-se o que, hein? Bora ver. Quem é du? 2x dx. Quem é o dv? Seno de x dx. E assim
Como é que fica a sua integral? Integral de x2 seno de x. Integral de quem? U dv. Quem é integral de u dv? Quem é? U vezes v, então fica x2 vezes menos cosseno de x, então fica menos x2 cosseno de x, menos que integral? A integral de v du. Só que a integral de v du, e o menos aqui, então vai ficar mais. O 2 cai fora da integral, e fica a integral de x, o quê? Cosseno de x dx. Que você tem daqui, ó. Aí você continua. Admitindo que você resolveu essa, você continua. Se fosse x3, aí você ia aparecer a integral de x2. Entendido aí? Tá? Faz mudança de faz a integração por parte. Ou seja, a integral de x elevado a n seno de x usa a integral de x elevado a n menos 1 cosseno de x. Então, para você ter a integral de x elevado a n seno de x, você precisa ter a integral de x elevado a n menos 1 cosseno de x. Por isso que o processo é indutivo. Um leva o outro. Tá certo? Isso aí eu deixo com vocês. A feitura. Então, faça. Esse aqui já está feito. Esse aqui você faz. Se você tem esse, você tem esse. Ok? Vamos ver mais coisas desse tipo para frente. Essa daqui, ó. Eu quero resolver a integral de x logaritmo natural de x. E eu vou conceber isso aqui como sendo o dv. Ora, se eu fizer isso, então vai lá. Com u igual a x e me diga quem deve ser o v para o dv ser logaritmo natural de x. O v tem que ser a integral do logaritmo natural. Eu tenho a integral do logaritmo natural. Está aparecendo aqui, cara? Tá? Eu tenho a integral do logaritmo natural? Não, não tenho. Como eu disse, a fórmula de integração por partes requer uma escolha conveniente de quem é u e quem é v. Então, essa minha escolha aqui está com problema. Porque eu, até o momento, não sei qual é a integral do logaritmo. Eu sei quem é a derivada do logaritmo, é outra coisa. Isso é porque a minha escolha não foi conveniente. E sabe o que está ocorrendo? É porque não é isso que eu tenho que fazer. Vou apagar aqui. Eu vou escrever assim, ó. É a integral do logaritmo natural de x vezes x. Ah! Aí agora eu vou... Esse vai ser o u, enquanto esse é o dv. Ou seja, nem sempre vem pronto. Você tem que fazer a escolha conveniente. Então, olha ali. Vamos ver que agora funciona. Vejamos que agora funciona. Quem é u, quem é? Não é a mesma coisa, não é? Só que eu consigo fazer a conta. Com u igual ao logaritmo natural de x. E quem deve ser o v para isso aqui ser o dv? Integral de x. Integral indefinida de x. Só precisa uma. Só precisa uma das funções da integral indefinida. x2 sobre 2. Então, tem-se. E funcionará. Quem é o du? Quem é? Me diga quem é du, se u é logaritmo natural de x. 1 sobre x
dx. Quem é o dv? Ora, o v foi escolhido para que o dv seja igual a x dx, que é. Ó. E assim eu posso usar minha integração por partes, agora, diante do que foi feito. Aí a integral de x ln de x, que eu coloquei da forma integral como logaritmo natural de x vezes x dx, que é o que, hein? Que é u dv. Quem é a integral u dv? Quem é? U vezes v, como é que fica u vezes v? U vezes v. Então fica logaritmo natural de x vezes x2 sobre 2, menos a integral, qual é a integral? V, que é x2 sobre 2, du, quem é du? 1 sobre x dx, que sai. Pronto, agora saiu. Porque eu fico, portanto, com o seguinte resultado. Que resultado eu tenho? Que resultado eu tenho? Eu tenho x2 sobre 2 vezes o logaritmo natural em x. Eu prefiro escrever assim. Isso aqui menos a integral de x sobre 2. Integral em x. Mas essa é simples. É x2 sobre 2 vezes o logaritmo natural de x. Menos o quê? x2 sobre 4 mais uma constante. É ou não é? Pronto. Aí. Então, isso aqui é a resposta dessa integral. Se você derivar essa função para todo C, a derivada dessa função é igual a x vezes ln de x. Tá? Tá aí. Agora, do outro jeito não funcionar, porque eu não sabia quem era a integral do logaritmo natural de x. Mas dá para saber também por integração por partes. Quem é a integral do logaritmo natural de x dx? E essa integral? Isso aqui vai ser o u, isso aqui vai ser o dv. Concebendo dessa maneira, ela passa aí. Ou seja, dá para descobrir qual é a função, ou quais as funções cujas derivadas são todas iguais a quem? Ao logaritmo natural em x. Então, qual é a mudança? O u já tem. Com u igual a quê? Logaritmo natural em x. E quem deve ser o v para isso, o dx ser o dv? X. Tens. Quem é du? 1 sobre x dx. Quem é o dv? É o dx. E assim você fica com, depois de aplicar a integração por partes, você vai ficar com a seguinte igualdade. Ó, então quem é a integral do logaritmo natural em x? Lembrando que eu estou vendo isso como u dv. Quem é a integral de u dv? Quem é? U vezes v, u vezes v. Então como é que fica u vezes v? X vezes ln de x, menos a integral de v, x,
du. 1 sobre x dx. Morreu. Porque isso fica x ln de x menos a integral de 1 em x. Ou seja, é x ln de x menos x. Mais uma constante. Pronto, tá aí. Então, isso é a integral do logaritmo natural. Integral do logaritmo natural em x. X ln de x menos x. Ou seja, para todo c, a derivada dessa função é logaritmo natural em x. Derivada em relação a x. Tá? Agora vamos a mais uma integral. Uma integral que você precisa memorizar. E para resolvê-la, eu preciso de uma outra, que é uma integral lá do cálculo 1, que é a integral da secante. Ó. Vocês lembram quanto é a integral da secante? Hã? Qual é a integral da secante? Você tá atrás da derivada. Eu estou pedindo a integral. Logaritmo natural do módulo da secante. Logaritmo natural do módulo da soma da secante de x com a tangente de x. Logaritmo natural do módulo da soma da secante mais uma constante. Por que essa fórmula, né? Por que essa fórmula? Tá? Eu não pedi a derivada, eu pedi a integral indefinida. Porque primeiro você observa o seguinte, ó. Dado x no domínio da secante, dado x no domínio da secante, da função secante, você tem o seguinte. Quem é a secante de x mais a tangente de x? Secante de x é, por definição, 1 sobre o cosseno de x. Mais a tangente de x. Quanto é a tangente de x? Seno de x sobre o cosseno de x. Ou seja, isso é 1 mais o seno de x, tá? Dividido pelo cosseno de x. Mas isso aqui é um número diferente de zero. Por quê? Porque se o x está no domínio da secante, primeira coisa que você tem é o seguinte, o cosseno de x é diferente de zero. E, portanto, como o cosseno de x é diferente de zero, o seno não pode ser menos 1. O seno de x é diferente de menos 1. Pois, se o seno de x fosse igual a menos 1, o cosseno teria que ser zero. Como o cosseno não é zero, o seno é diferente de menos 1, então isso aqui não pode ser zero. Ou seja, para todo x no domínio da secante, secante mais a tangente em x é um número diferente de zero. Logo, eu vou poder fazer a seguinte conta. Ó. Logo, a integral da secante em x vai ser a integral seguinte. Eu vou pegar secante em x, que tinha, vou multiplicar pela secante de x mais a tangente de x. E para não alterar, eu vou dividir pela soma. E eu posso fazer isso, porque eu estou no domínio da secante.